dias. Para a segunda votação. Para a segunda votação. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei de número 013 de 2019, em homenagem à Macrise, que dispõe acerca do procedimento para o pagamento das requisições de pequeno valor devidas pelo município de Ilhéus e suas autarquias e fundações da outras providências. O parecer é pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, parecer, projeto de lei número 03 de 2019, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Projeto de lei 013, de autoria do vereador Ivo Evangelista. Artigo 1º. Serão consideradas de pequeno valor para fins dispostos do parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal as obrigações que o município de Ilhéus e suas autarquias e fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, cujo valor devidamente atualizado não exceda a 10 salários mínimos. Artigo 2º. O crédito de pequeno valor não estará sujeito ao regimento de precatório e deverá ser pago mediante depósito judicial no prazo de até 60 dias contado da data em que for protocolada perante o órgão competente a requisição expedida pelo juiz da execução. Parágrafo único. Na requisição de pequeno valor expedidas por meio eletrônico, o prazo será contado na data de expedição. Artigo 3º. São vedados fracionamento e repartição e ou quebra de valor da execução para que o pagamento se faça em parte no valor estabelecido no caput do artigo 2º desta lei e em parte com expedição do precatório. Artigo 4º. Se o valor da execução ultrapassar o montante estabelecido no artigo 1º desta lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultado à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório na forma prevista no artigo 2º desta lei. Parágrafo único. A opção pelo recebimento do crédito na forma prevista desta lei implica a renúncia ao restante dos créditos porventura existente, oriundo dos mesmos processos judicial. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição em contrário. Em discussão, projeto de lei de número 013 de 2019, seus artigos 1º, 2º, 3º, 4º, parágrafo único e o artigo 5º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado. Segunda votação e redação final, senhor presidente, em bloco. Em discussão, segunda votação e redação final, em bloco. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Redação final, senhor presidente. Redação final, vereador Macrise, vereador Paulo Carqueja, vereador Tadeu Muniz. Projeto aprovado em primeira e segunda votação em redação final. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei de autoria do vereador Luiz Carlos Escuta. Projeto de lei de número 020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo apresentar a relação de emendas orçamentárias parlamentares não executada. O parecer é opinado pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, parecer de número 020, projeto de lei. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Projeto de lei número 20, de autoria do vereador Luiz Carlos Escuta, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo apresentar a relação de emendas orçamentárias parlamentares não executada. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo obrigado a apresentar até o final do mês de março de cada ano a relação das emendas orçamentárias parlamentares não executadas relativa ao exercício do ano anterior. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Instalação da Câmara, 19 de março de 2019, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei de número 020. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Segunda votação e redação final, senhor presidente.
Segunda votação e redação final. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Vereador Paulo Carqueja. Vereador Macrise. Vereador Nel Bastos. Projeto aprovado em primeira e segunda votação e redação final. Sim. Mas eu sempre estava orientando que era fazer. Certo. Tem que estar. Não. No regimento? Depois da ata lida. Gabinete do Prefeito, mensagem 014, do dia 30 de agosto de 2019, excelentíssimo senhor presidente, vereador César Porto. Em cumprimento respeitosamente a Vossa Excelência e os senhores vereadores de toda a bancada, sirvo do presente para encaminhar e submeter à apreciação da nobre edilidade o projeto de lei número 079, que altera o artigo 1º da Lei 2.600, de 10 de junho de 97, altera e inclui artigo na Lei 4.018, de 18 de abril de 2019, e dá outras providências, fazendo acompanhá-lo da seguinte nomenclaturas. Esse projeto de lei, senhor presidente, pela competência. Encaminhado para a devida competência. Comissões. Projeto de lei número 78, de autoria do vereador Nino Valverde, institui o selo Empresa Amiga do Idoso. Pela competência, senhor presidente. Encaminhado para a devida comissões. Projeto de lei 080, 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Escuta, dispõe sobre a política municipal do livro no município de Ilhéus e dá outras providências. Pela competência, senhor presidente. Projeto encaminhado para as devidas comissões. Pela competência. Requerimento 332, 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Escuta. Requer a mesa, após a audiência plenária, que seja enviado ofício ao SUTRAN, Superintendência de Transporte Transdilhéu, para que este solicite ao setor competente que coloque quebra-molas em frente ao condomínio Águas de Olivença, com o intuito de diminuir a velocidade dos veículos que por ali transitam. Em discussão, requerimento de número 332. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Macrise. Para aproveitar, senhor presidente, a oportunidade que o senhor nos traz, que eu lembro desde 2017 que muitos de nós questionávamos, vereador Nel, sobre a questão das faixas elevadas de pedestre. Como ali quem vai a Itabuna, né, que é mais perto da gente, a gente tem ali diversas faixas elevadas de pedestre. E desde o início da gestão, que a gestão ou justifica que ainda estava elaborando o projeto, vendo como fazer o recurso, em alguns momentos dizendo que não podia fazer em alguns lugares, mas o fato é que nós não temos em Ilhéus, e aí me corrija se eu estiver errado, nós não temos em Ilhéus uma faixa de pedestre elevada, que faz toda a diferença para os lugares estratégicos de travessia de estudantes, lugares de grandes movimentações. Então a gente precisa, e aqui nessa casa, praticamente todos os vereadores têm uma série de pedidos, e os pedidos da gente é porque a população sente a falta e a dificuldade desses lugares. Então a gente precisa de que o governo faça de fato um projeto que seja aplicável, que busque um recurso. Inclusive, senhor presidente, eu estarei solicitando via requerimento de que seja apresentado a esta casa o extrato da conta das arrecadações das multas municipais, porque a gente não vê ações concretas. As tintas que compram para pintar as faixas de pedestres, aparentemente são tintas de terceira qualidade, e igual como a gente tem em casa, se a gente compra um cal, tem uma qualidade na pintura da parede. Se a gente compra uma tinta, né, sem referência, tem outra. Se a gente compra uma tinta com a qualidade melhor, fica 2 anos sem precisar repintar a casa. Aqui em Ilhéus a gente está pintando as faixas de pedestre, com 3, 5 meses já apagou tudo.
Então a gente precisa que seja atendido esse tanto de requerimento que tem dessa natureza aqui, com um projeto e uma busca de convênio ou de recurso, né, para poder de fato atender esses inúmeros pedidos de faixa de pedestre elevada, que a gente comumente chama de quebra-mola. Obrigado, senhor presidente. Discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, a discussão é para que Vossa Excelência que coloque também em discussão e votação que o requerimento de Vossa Excelência seja encaminhado para a agência eu acho que é a Gerba, né, que cuida das estradas no estado da Bahia, porque ali é uma rodovia, uma BA. Então coloque também para ele que estenda o requerimento também para o superintendente da infraestrutura que cuida das estradas, que será muito, acho que melhora a questão do atendimento, que aí é a Sutran e ali é uma BA. Tudo bem, a Sutran também pode dar esse suporte se assim quiser ou permitir, mas o correto seria para o estado. Ok, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Posso pedir a ordem? Em discussão, vereador Dr. Rodrigues. Pela ordem. Reforçando o que o nosso amigo, também o vereador Macrise falou, em relação a esses quebra-mola, que realmente na cidade de Ilhéus nós temos muito quebra-mola. E lugares que nós viajamos aí e vimos muito essas faixas elevadas. Eu acho que nós que temos carros e dirigimos as estradas, eu acho que é necessário realmente, facilita melhora até a passagem do carro, né? Porque nessas elevações de quebra-molas, como é chamado, realmente é um verdadeiro quebra-mola. Então, que eu acho que reforça o requerimento do senhor aí, no sentido de faixas elevadas, que será mais bem recebida pela população de Ilhéus. Bom? Ok, excelência, inclusive nosso gabinete também já protocolou indicações, até na criação daqueles bolsões que ficam antes do semáforo, para que dê espaço para as motos, até para saírem na frente. Em discussão, em votação, requerimento de número 332. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento 333.